E vamos a outros destaques internacionais. Inflação fora de controle, mais de 40% da população na pobreza e uma dívida que não para de crescer. Olha, e marqueteiros do PT que trabalham para o candidato governista Sérgio Massa na Argentina reforçam os ataques a Javier Milei na reta final da campanha. ¿Te reunirías com Lula de jefe de Estado? Não. Há 3 dias do segundo turno, na Argentina, pesquisas apontam um empate técnico entre os candidatos à presidência. Se você não tá por dentro, lá fora na Argentina tá rolando algo histórico. E eu não tô falando apenas da inflação que tá lá no teto e também da pobreza, mas das eleições que podem definir o futuro dos hermanos, tanto pro mal quanto pro bem. E é sobre todo esse contexto econômico da história da Argentina e também das principais propostas dos candidatos a presidente do país que iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes só tenho a te pedir que você deixe aí nos comentários se você tem acompanhado as eleições lá nos hermanos. E se sim, claro, por quem você está torcendo ou você é neutro. Comenta aí, deixa aí o seu comentário. Claro, também, antes de darmos prosseguimento, eu tenho que me apresentar, porque caso você não me conheça, eu sou o João Liz e costumo dizer que eu sou o seu amigo na jornada de investimentos. E geralmente eu apareço por aqui falando sobre finanças, sobre investimentos e tudo relacionado a dinheiro. Então, se curtir esses temas, eu te peço você se inscrever. Mas se você ainda tá com o pé atrás aí, assiste o vídeo até o final e lá você me diz se gostou ou não gostou e segue aqui como meu amigo nessa jornada. E se você já é da casa, já é inscrito aqui no canal, só tenho que pedir que você deixe seu like, porque isso é muito importante aqui pra gente. Então, bora pro vídeo. Em 1896 e nas primeiras décadas do século XX, a Argentina figurava entre as principais nações do mundo, os poderosos, as potências globais. Só para você ter uma ideia, segundo os dados oficiais, em 1908, haviam colocado o país como a 7ª nação mais próspera do mundo. Isso com uma grande imigração, com uma mortalidade decrescente. Dessa forma, a população da Argentina cresceu cerca de 5 vezes e a economia 15 vezes. Durante esse período de 1870 a 1910, as exportações do trigo por lá passaram de 100 mil para 2 milhões e 500 mil toneladas por ano, enquanto as exportações de carne congelada aumentaram de 25 mil para 365 mil por ano, colocando a Argentina como um dos maiores exportadores mundiais, sem contar que sua rede ferroviária aumentou em 503 km para 31 mil km. E tudo isso ainda trouxe benefícios sociais. Para você ter uma noção, a alfabetização por lá nesse período disparou de 22% para 65%, um nível mais alto que a maioria das nações latino-americanas que atingiriam isso apenas 50 anos mais tarde. Isso tudo é só para você ter uma dimensão do tamanho que a Argentina atingiu naquele período. A Argentina era tão próspera, tanto em riquezas quanto em exportações, e se dizia antigamente que Catar era a nova Argentina. A Argentina era conhecida por sua riqueza e o grau fino da população, se equivalendo em salários a países europeus, a americanos. Sabe porque eu sou rica? Eu sou rica! Só que o mais estranho foi que, achando mais petróleo, mais riquezas, o país acabou entrando num caminho sem volta que hoje tá pagando a conta. Não me diga! Existe um grande culpado, segundo a maioria dos economistas. Ele se chama Juan Domingo Perón e sua esposa Evita Perón, porque eles foram os grandes expoentes de uma filosofia, um modo de pensar, série de práticas que foram levadas adiante por inúmeros governos, tanto de situação quanto de oposição, e que acabaram acabando com a Argentina. Por quê? Por quê? Por quê? Para você ter uma ideia, eles pegaram o governo por volta de 1946. Nessa época, a Argentina ainda estava em crescimento entre as maiores potências. É aí que eles tiveram uma ideia, talvez não tão brilhante: investir mais ou gastar mais, tanto em infraestrutura quanto em estatais, subsídios para empresas privadas, para setores específicos, sem contar também praticamente expulsando empresas gringas e inchando cada vez mais o Estado, o que em certo modo acabou elevando os gastos e provocando uma série de dívidas para a Argentina. Deixa eu deixar um aviso aqui importante: já passou sexta, já passou sábado. Quem me deve, procura me pagar. Só que por um outro lado, essas práticas ainda são glorificadas por muitos lá. Até por isso, o peronismo é quase que uma religião para muitos argentinos. Então, se você for para a Argentina um dia, evite ficar falando Perón. Claro, além de Perón, existem outros culpados, porque as ideias dele foram levadas adiante. Mas também dá pra gente dizer que os ditadores militares tiveram um papel nessa queda, e também, em certo modo, as dívidas contraídas e a falta de uma reserva cambial, como
como a do Brasil, por exemplo, porque as reservas cambiais elas acabam ajudando em momentos onde o cenário global é péssimo. Então, para resumir, o que rolou? Os altos gastos da economia, somados às exportações menores que rolaram no pós-guerra, com a Europa enfraquecida, acabou fazendo com que a Argentina fosse acumulando cada vez meses no negativo. E foi subsequentemente isso que os governos argentinos fizeram. E isso acabou minando cada vez mais a confiança global dos países nela. Porque nesse cenário, a Argentina se via obrigada a ir atrás de empréstimos e financiamentos ao FMI e a outros órgãos no exterior. Só que, por algumas vezes, a Argentina não conseguiu pagar esses empréstimos, postergava, às vezes pagava uma parte, às vezes emitia mais dívida, imprimia dinheiro, e assim essa expansão monetária acabava trazendo danos ainda maiores no longo prazo. A gente vai morrer! E essa estrutura de expansão monetária com dívida no alto acabou trazendo inflação, que foi cada vez mais tornando uma realidade, um monstrinho que foi se alimentando cada vez mais de pequenas atitudes dos governos e hoje virou um monstro absurdo. Here's Johnny! Para você ter noção, hoje no governo de Fernandes, a Argentina registra uma inflação por volta de 140%. E há previsões com que ela chegue a 240% no ano que vem. E para você ter noção do nível que está hoje, no último mês, a inflação superou a da Venezuela, que é um país praticamente quebrado. First time. Então, a situação da Argentina é dramática. E isso soma-se também à pobreza. Porque, se você não sabe, 40% da população da Argentina hoje se encontra nesse estado de calamidade, de pobreza. E isso foi potencializado principalmente nos últimos anos, com medidas políticas completamente absurdas, como a ressurreição do Plano Sarney, com o congelamento de preços, que sempre dá errado, como também uma série de atitudes na pandemia que acabaram estagnando a economia, contando também com a impressão de dinheiro. Tudo isso fez cada vez mais todas as moedas do mundo, tanto dólar, real, euro, dispararem em frente ao peso argentino, porque hoje ninguém usa o peso argentino praticamente. E às vezes até o pessoal na rua, os argentinos propriamente, eles saem em lugares, em mercados paralelos, em mercados negros, e no lugar de usar o peso argentino, eles trocam por dólares e acabam fazendo negociações em dólares, porque é uma moeda bem mais confiável, você sabe realmente o valor, você não tem que ficar a todo momento saindo com uma maleta de dinheiro para fazer as compras, e isso tudo mostra como está a economia da Argentina na prática. Trágico, trágico. Inclusive hoje, se não fosse Messi, acredito que em 2023 não existiria um argentino feliz. Ou seja, tudo que temos hoje é um baita problemão, que soma-se a inflação alta, a pobreza. Muitas pessoas dependem do funcionalismo público, o problema do câmbio, que praticamente o peso argentino não vale nada, e as dívidas que o país colecionou ao longo desses anos com órgãos externos. E isso é combatido por duas vertentes, que é o peronismo, o clássico, o cara que representa a situação, que é Sérgio Massa, e Javier Milei, que é o candidato da oposição e que é por muitas vezes chamado de maluco, doido. Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sostenible, afuera! E dá pra dizer que ele é mesmo fora da caixinha, no mínimo. Mas o candidato da situação também não é lá essas coisas. Afinal, ele é ministro da Economia do atual governo. Ou seja, se a economia hoje da Argentina tá lá embaixo, ele tem um dedo de culpa nisso. Então, para resumir as propostas e não ficar aqui dando pitaco sobre a economia, sobre a política da China, afinal não sou nenhum tipo de expert, vamos falar primeiro de Javier Milei, que tem as ideias mais, vamos dizer assim, absurdas ou talvez heróicas ou altruístas. O que ele pretende fazer é basicamente diminuir ministérios estatais, dessa forma trazer mais empresas gringas para lá, dessa forma fazer com que a economia acabe se abrindo para novos horizontes. Ao mesmo tempo, ele quer dolarizar a economia. O que significa isso? Praticamente matar o que já está morto, que é o peso argentino, passando a serra elétrica no Banco Central e em órgãos regulamentadores, e dessa forma pegando esses dólares e usando, injetando na economia. Ao mesmo tempo, comprando muitos dólares para servir como reserva, e dessa forma a ideia dele é que os argentinos acabem optando, normalmente com o fim das proibições do uso do dólar por lá, que eles acabem optando pelo uso do dólar no lugar do peso argentino. Dessa forma o peso argentino ia a zero, e o pessoal de lá iria, teoricamente, pela sua boa vontade, escolher o dólar. Só que há grandes poréns em todas essas propostas de Javier Milei, porque hoje a Argentina não tem tanta capacidade econômica de comprar dólares, ou mesmo
não se sabe toda a viabilidade do seu plano. É quase um 880. Então isso ainda é muito contestado. Mas passando para as propostas de Sérgio Massa, na visão dele, ele acredita que não é importante acabar com certos ministérios, é importante a manutenção, é importante ampliar as estatais, aumentar os investimentos. Além disso, o que ele propõe é basicamente um combate às políticas de Milei. Afinal, um enxugamento do Estado, ou não, ele acabaria fazendo com que ocorressem várias demissões, porque essa estrutura da Argentina é tão gigante que boa parte da população depende direto ou indiretamente do governo. Outro plano de Sérgio Massa é criar sua moeda digital de Banco Central. É basicamente como o Brasil está criando aí há alguns anos. Ele teria uma economia mais centralizada, dando a oportunidade de, por exemplo, o governo ou o Banco Central fazer com que certas medidas fossem feitas de uma forma mais rápida. E isso daria mais controle para o governo sobre a economia, sem contar que daria mais liberdade para fazer certos planos. E tem esses dois lados da balança, mas você avalia aí. Mais ou menos. O que mais pega na população é essa revolta absurda com o governo, que tá uma catástrofe, né? Não dá pra gente dizer outra coisa. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! O que alimenta boa parte do público que apoia Milei. E do contrário, esse medo dessas medidas fortalece Sérgio Massa. Então, hoje, a gente tá vendo esse colapso de ideias, essa dualidade, essa eleição, essa política, né? Que, graças a Deus, a gente não tá vivendo esse ano. Mas é isso. Então me diz aí, qual dessa proposta você achou mais legal, mais interessante, mais viável? A sequência de governos que a Argentina já teve é coisa de se lamentar, porque foram tenebrosos para a economia. E isso soma-se à sequência destrutiva que vem rolando há mais de 100 anos por lá. Então, os argentinos vão ter de uma forma ou de outra que escolher o seu futuro. Não sei se para melhor, não seja pior. Mas vamos ver o que vai rolar no próximo domingo, dia 19. Sense American. What are we gonna get with that? Enfim, o vídeo foi esse. Já vou pedir para você, se você gostou do vídeo, para você se inscrever aqui no canal, para você continuar comigo aqui, sendo meu amigo e vendo comigo mais conteúdo sobre economia no mundo, sobre finanças, sobre investimentos e tudo que circunda o tema principal, que é dinheiro. Então, de boa. Isso foi tudo que a gente viu por aqui. Vou pedir também para você deixar o seu like caso você tenha curtido, mandar para amigo caso você ache que esse vídeo é interessante para essa pessoa, e até a próxima.